Vamos lá. Bom, quem tiver alguma pergunta pode fazer aí. E aí a gente vai avançando aqui, tá? Vamos lá. Medidas de performance na corrida. A gente tem algumas outras mais medidas de performance. É igual os 10 mandamentos. Se você fizer os 2 primeiros aqui, cara, você tá fazendo o dever de casa e não precisa se preocupar muito com os demais. Porque se você estiver fazendo os 2 primeiros aqui, vai avançar e você vai fazer as coisas direitinho, tá? Então vamos lá. Cadência, também, a gente também pode chamar de frequência de passada, largura da passada, ou tempo de voo, tempo de contato no solo e oscilação vertical. Tempo de contato no solo, a cadência é o número de passadas, né? Largura da passada é o tempo de voo e o tempo de contato no solo é o tempo que o seu pé fica em contato com o chão. Oscilação vertical é o quanto o seu corpo está oscilando em relação ao solo, tá? Então, melhorando os 2 primeiros, você melhora o resto automaticamente. Aqui é uma pequena definição de cadência ou frequência de passada. É o número de passos por minuto executados pelo atleta. É importante frisar que atletas mais altos, eles vão ter uma dificuldade maior de executar uma cadência mais alta, mas não significa que eles não consigam. Tudo é treinável, basta treinar que vai conseguir, tá? A cadência, ela traz uma informação instantânea e confiável sobre a eficiência da corrida, né, do atleta. Então é uma medida instantânea. O cara acaba de correr, a gente já consegue visualizar ali se ele está fazendo o treino de uma forma eficiente, né? As modificações seguras são feitas na casa de 5%, ou seja, não adianta você querer sair para fazer um treino de 10 km e tentar manter uma cadência alta durante esses 10 km que vai dar ruim, tá? É importante você entender também que à medida que você tenta aumentar sua frequência de passada, quando você está aprendendo isso, né, enquanto o seu corpo não está adaptado, enquanto seu corpo ainda não está adaptado a isso, é normal a sua frequência cardíaca dar uma disparada, ou seja, vai subir um pouco mais. Por isso que vocês, quem tem deficiência, né, quem está tendo essa deficiência na cadência, hoje recebeu um treino diferente, né? Por isso que aquele treino ali era fracionado, ou seja, você só precisava sustentar uma cadência alta durante os estímulos, né? Durante a recuperação não, você podia até caminhar ali. A ideia era fazer essa live antes de eu enviar esse treino para vocês, só que eu tive uma semana muito corrida e não consegui. Independente disso, vocês vão fazer esse treino, vocês vão repetir esse treino durante algum tempo até automatizar esse movimento, ou seja, até o seu corpo conseguir adaptar. Como podemos melhorar? Coordenação. Tem alguns exercícios que podem ser feitos na escadinha ali, coordenação braço e perna. Antigamente era o Anderson que comandava esses exercícios, hoje em dia é o Diniz. Toda sexta-feira tem o Diniz lá passando alguns exercícios desses para vocês. Não só exercícios de coordenação como esse da escadinha, mas existem alguns educativos que eles são para melhorar a coordenação do atleta. Então esses educativos a gente acaba passando também, tá? Ajuda da tecnologia. Hoje mesmo esse treino que vocês fizeram, tipo, quem tem dificuldade, tá? Vocês, quem tem dificuldade, né, na cadência, recebeu um treino hoje com ajuda de tecnologia. Eu passei o metrônomo, né? Porque eu acho que o metrônomo ele é mais confiável, porque existe a possibilidade de você usar música também. Você pega a música e coloca lá, vamos supor, né? Vamos fazer uma hipótese aqui. Você coloca uma música com 180 BPM, que aí a gente vai estar querendo que você corra com 180 passadas por minuto, né? Por que os 180? 180 foi feito um estudo
onde o cara pegou alguns quenianos, um número X de quenianos, fez um estudo e percebeu que a frequência de passada deles, ou seja, a cadência deles, média era de 180. Então, chegaram à conclusão de que 180 era uma boa passada. E aí, até o final aqui é uma boa cadência. Até o final aqui, vocês vão ver, a gente vai ver isso em números, né? Se realmente é bom ou ruim, né? E aí a gente vai conseguir constatar isso aqui. Então, a ajuda da tecnologia, vocês podem usar tanto a música, como o metrônomo, como o próprio relógio. O próprio relógio, ele pode fazer ele pode apitar quando você tiver com a cadência baixa, né? Ele pode te dar alguns toquezinhos ali. Então você pode usar também o relógio quando você estiver correndo na rua. Mas nesse início eu passei o metrônomo e eu sugeri que o atleta corresse com fone de ouvido. Então se você está correndo com fone de ouvido, você tem que correr num local seguro, né? Tipo numa ciclovia. Mas a maioria aqui treina em ciclovia. Enfim, eu acho que é desse formato aqui que você precisa melhorar. Você tem que só tomar cuidado que tem alguns relógios, inclusive o Training Peaks também, se você for olhar lá, ele vai aparecer, vamos supor, se você correu com 180, vai aparecer 90 lá para você, né? E aí esse 90 significa que ele está marcando uma das suas pernas, né? Vamos supor, a perna direita, está marcando a perna direita. Então, se você dobrar, né, multiplica por 2, vai dar 180, tá? É importante frisar que 180 não é um número mágico, mas a gente sabe que a pessoa que corre está muito abaixo, então dependendo do número abaixo de 180, não é uma boa cadência, precisa dar uma melhorada. Aí existem os críticos de plantão que falam que 180 não é um número mágico, enfim. Foi feito esse estudo e todos os outros estudos aí, tudo quanto é tipo de teste, alguma coisa assim validado hoje em dia, foi feito em cima de atletas de alto rendimento. Vou dar um exemplo aqui, que todo mundo já deve ter passado por isso. Academia. Academia, quando você entra na academia, vai fazer aquela avaliação funcional, e aí aquelas dobras cutâneas lá que o cara tira, aquilo ali foi validado em cima de atletas. Então, assim, por isso que você vai ver o teu percentual lá normalmente está alto, né? Por quê? A comparação é feita em cima de atletas. Então, sempre vai existir uma comparação. Vai existir alguém melhor que você e aí vai existir aquela comparação. Você tem aqui é bom, então você tem que ir chegando para cá, né? Enfim, vamos avançar aqui. Vamos falar da segunda métrica agora, que seria comprimento das passadas ou o tempo de voo, né? Por definição, é a amplitude ou comprimento horizontal de cada passo dado pelo atleta. Por que horizontal? A gente tem que correr tentando buscar um passo à frente, não para cima, né? Isso é muito comum, tem muitos atletas que acabam tendo uma oscilação vertical muito grande. Aí vocês vão entender um pouquinho disso aqui mais para o final, quando eu vou fazer, vou acabar fazendo uma amostra para vocês aqui, prática do que pode estar acontecendo. Propulsão, por que eu coloquei a propulsão aqui? É muito comum você ver algumas fotos de alguns atletas ou iniciantes ou que tem um pace alto, né? Tipo um pace, um atleta mais lento, vamos dizer assim. E aí você vê a foto dele, ele tá com os 2 pés no chão, né? Dificilmente você vai ver uma pessoa que corre bem, né? Uma pessoa rápida com os 2 pés no chão. Ou você vê um pé no chão, ou você vê os 2 pés no ar, que significa o tempo de voo desse atleta. O que os tênis de placa de carbono hoje fazem, né? Ou pelo menos tentam fazer? Essa seria a proposta desses tênis com placa de carbono. Aumentar esse seu tempo de voo, ou seja, aumentar o comprimento das passadas. Então ele nada mais que ele faz o que o seu próprio corpo deveria fazer, que é isso que está aqui, que é a propulsão gerada, né? A gente vê que abaixo do joelho a gente tem 50% de propulsão sendo gerada, ou seja, 17% da planta do pé. Aí você vai enxergar um pouco da importância de se treinar descalço, fazer um treino de força, né? Você vai melhorar sua propulsão fazendo um treino de força, treino de potência, treino de pliometria. Todos esses treinos eles vão te auxiliar
para você melhorar essa força sua, né? Você saber aplicar essa força. Então, por isso que um dos motivos da gente treinar lá descalço é isso. Você treinar a planta do pé, treinar o arco plantar. Então, quem tem um pé forte, ou seja, quem tem uma base forte, toda a estrutura em cima continua sendo bem sustentada. 35% é o tendão de Aquiles. E o resto vem da famosa tríplice extensão, que é quadril, joelho e tornozelo. Hoje a gente já faz alguns movimentos de mobilidade em cima dessas 3 articulações dentro do estúdio. Se eu não me engano, na fase 3 e 4 já vai estar atuando em cima disso aí. É justamente para isso, né? A gente traz um pouco do gesto motor, traz o que pode do gesto motor para dentro da sala de musculação, ou o nosso estúdio no caso. Como podemos melhorar? Treino de força adequado. Por que adequado? Quando eu falo adequado, é você treinar força para endurance. Não é você treinar e ficar hipertrofiado. Qual o problema de você ficar hipertrofiado quando você treina numa academia normal? É que você vai ter um ganho de peso. O seu corpo ele não entende que você está ganhando músculo ou gordura. O que você estiver ganhando, você está aumentando seu peso. Então você vai correr carregando um peso maior de qualquer forma, tá? E aí, trabalhar também a mobilidade de quadril e tornozelo, tá? Veja bem, vocês precisam entender que mobilidade é diferente de flexibilidade. Flexibilidade, você ganha trabalhando flexibilidade, como alongamento e tudo mais. Então a flexibilidade tem a ver com o comprimento do músculo, né? E a mobilidade, a gente está querendo falar, né? Quando a gente fala mobilidade, significa movimento articular. Então, é o movimento da articulação. Então, não estou querendo dizer aqui que uma pessoa muito flexível seria bom, não, tá? É uma pessoa móvel, que é diferente. Uma pessoa, pelo contrário, uma pessoa muito flexível dificilmente vai correr bem, tá? Eu posso falar um pouco mais disso em um outro momento. Vou seguir aqui com a linha de raciocínio. Então a gente tem aqui um teste de 5 km, onde a gente tem o atleta 1 e o atleta 2, né? Vamos trabalhar em cima da cadência média, tá? Não vamos usar aqui a cadência máxima dele. Vamos trabalhar em cima da média, tá? Então a média desse primeiro atleta, 1,79. A média do segundo, 1,77. E aí a gente vem para o comprimento de passo, né? 1,21 e 1,21, ou seja, igual. Então vamos fazer um cálculo aqui em cima disso, para a gente entender qual foi o pace de cada um desses dois atletas. Então a gente vem aqui, vou mostrar para vocês aqui, estimativa. Vamos voltar lá e ver qual é o pace deles. Qual o comprimento de passada dos dois foi 1,21, certo? E 1,21 já é o comprimento de passada. Você vê que já mudou aqui o pace do indivíduo, né? Só em mudar o comprimento de passada do que estava aqui. Agora vamos ver a cadência. Vamos ver lá na cadência média deles, tá? Vamos ver o primeiro. Não, vamos ver esse mais baixo aqui. 1,77, o atleta 2. 1,77 de cadência. Vamos ver o que esse indivíduo aqui fez da vida dele. Bom, pace de 4,40. Olha a velocidade média dele aqui, ó. 12,9. Beleza. Vamos ver onde ele perdeu para o outro. Se os dois têm o mesmo comprimento de passada, ele perdeu na cadência, certo? Então qual era a outra cadência lá? Média, 1,79. Então a gente já sabe que esse indivíduo aqui está com pace de 4,40. Olha só, hein? Olha só. Olha em que ele perdeu. Perdeu só na cadência. Isso aqui é puramente exercício técnico. Se ele tivesse um pouquinho mais de técnica, ele chegaria igual ou na frente. Então vamos lá. 1,79. 4,40, hein? Não esquece. Vamos ver para quanto ele vai. Olha aí. 4,37. 4,37 de pace. A gente tá falando isso aí. E olha que a gente tá falando, só tô falando do pace. Aí você fala assim, 3 segundos. Beleza. Coloca 3 segundos em uma maratona aí. Então você vai multiplicar 3 segundos
vezes 42, que é por cada quilômetro. Aí você acha pouco, né? Então vê aí. Se eu colocar 10 quilômetros, faz o cálculo aí, você vai ver quanto vai estar dando de diferença. Normalmente, 15 segundos ou 10 segundos numa chegada vão chegar ali em torno de 100 atletas. Então vamos lá para aquele número mágico que a gente estava falando aqui. 180. Então se ele corresse com passada de 180, quanto seria aqui? 4,35. Olha aí. Ele já saiu de 4,40 para 4,35. Guto, correr na areia ajuda a melhorar a corrida? Então, Guto, tem uma pergunta aqui, a primeira pergunta. Vamos responder essa pergunta aqui logo. Correr na areia ajuda a melhorar a corrida? Então, a areia, as pessoas que têm... porque assim, a lesão ela é multifatorial, né? Vamos dizer assim. E as pessoas que têm a probabilidade em ter fascite plantar, quando começa a correr na areia, acaba atingindo um pouco essa região, ou seja, acaba estimulando o acontecimento, né? Não é ruim correr na areia, mas eu não diria que seria um tipo de corrida que seria interessante passar toda semana. E toda vez que você for correr na areia, correr com poucos volumes e descalço. Acho que seria interessante. Vamos supor ali 30 minutos, uma vez ou outra, não tem problema, tá? Mas não é isso que vai te ajudar a correr mais. Porque na areia, ela é instável, né? A gente tá falando de areia fofa aqui do Rio de Janeiro, tá? De repente, em outra praia aí, de outro estado, vamos supor, Santos, a areia é mais batida. Beleza, talvez não tenha tanto problema como eu vejo aqui no Rio. Porque a cada vez que você corre, você tá em uma superfície instável, né? Você precisa estabilizar o seu corpo. Então, como eu falei aqui antes, a respeito das pessoas com muita flexibilidade, né? A pessoa que é muito flexível, ela tem um gasto energético só para estabilizar o corpo dela durante a corrida. Então, assim, você já está gastando energia antes mesmo de começar a querer correr um pouco mais rápido, enfim. Então, assim, eu não vejo muita vantagem nisso aí não, tá? Então, vamos voltar aqui. Então, a gente já viu aqui onde o atleta 1 ganhou do 2, né? Na cadência só. Só na cadência. Olha aí, que brincadeira, hein? Vamos avançar. A gente vai passar aqui para o 2. Para o exemplo 2. Onde a gente tem aqui, ó, uma pessoa com cadência média de 192. E olha o comprimento de passada dele. 0,98, tá? Vamos dar uma olhada lá em que vai dar isso aqui. Então, passada 0,98, não é isso? Bom, botei o O. 0,98 com quanto de passada, de cadência? 192, olha isso, olha o exagero aqui, hein? 192. Como descubro minha cadência? Ferrari, você recebe mensagem toda semana dizendo que a sua cadência está baixa, que você precisa melhorar a sua cadência. No relógio tem uma marcação, você pode colocar essa tela, tá? A dúvida dele aqui, você pode colocar na sua tela do relógio a sua cadência ali e ir guiando. Mas esse treino que eu passei hoje com a ajuda da tecnologia, que foi o metrônomo, né? Você colocando ali, escutando ele, você vai conseguir acertar isso com o tempo. Então vamos lá, aqui ó, pessoa com 0,98 de comprimento de passada e com 192 de passada, ou seja, de cadência. Ele já aumentou, ele passou dos 180 nessa pessoa aqui. Ó, olha o pace dele, ó, 5,19, tá? Tem uma pessoa aqui do lado, o atleta 2. O que o atleta 2 tem? Ó, o atleta 2 tem uma cadência baixa e um comprimento de passada um pouquinho maior que esse. Vamos ver o que vai dar aqui? Então vamos lá. 1,59. Vamos gravar esse pace aqui. 5,19, hein? 1,59 de cadência.
1,59 de cadência. E aí a gente vai vir aqui 1,09. 1,09. Era quanto? 5 e pouco, né? Olha aí esse aqui. Já não ajudou muito, foi para 5,46, né? Então, esse indivíduo aqui, o que ele precisa melhorar já de cara? Cadência. Então, olha só, ele está com 5,46, com 1,09 de comprimento de passada. Vamos jogar a cadência dele igual aquele atleta número 1 ali, estava com 192. Vamos ver para quanto vai o pace dele aqui. Olha aí, 4,47. Era quanto? Deixa eu só confirmar aqui. 1,59. Vamos botar aqui 1,59 de novo. Olha o pace dele, 5,46, 1,59. Aí a gente botou a cadência dele para 1,92. De 5,46 ele foi para 4,47. 1 minuto praticamente, só aumentando a cadência. E aí? Vale a pena ou não vale a pena? É um exercício técnico, você não está melhorando performance, você está melhorando a sua técnica e está ficando mais rápido. Então você está... Não estou nem exigindo do seu condicionamento físico, né? É claro, no início eu expliquei aqui que quando você estiver fazendo esse trabalho de cadência, tua frequência cardíaca vai subir um pouco, né? Mas a partir do momento que o seu corpo se adapta a isso, vai embora. Vamos voltar no atleta 2 aqui, ó. 0,98. 0,98. 0,98. E ele tem essa cadência aqui de 192. Então ele tem uma cadência boa, né? Vamos pegar o comprimento de passada daqueles dois primeiros exemplos que eram iguais. Era 1,21, né? Então aqui, ó, ele tá com 192, vamos botar 1,21. Tá com 5,19, hein? 5,19. Olha para quanto ele foi. Baixou mais de 1 minuto por quilômetro. E aí, mais uma vez, eu boto aqui para vocês. Bota isso aí em 10 km, 10 minutos. Bota isso aí numa maratona, 42 minutos. Cara, é muita coisa. Se você ia fazer a maratona para 3,40, você passa a fazer ela a 3 horas. Então, assim, olha, é muita coisa. Não é pouca coisa não, tá? Então, é para vocês entenderem a importância de tudo isso. Para você melhorar esse comprimento de passada, como eu botei aqui, eu vou voltar. Como podemos melhorar comprimento de passada? Como podemos melhorar comprimento de passada? Treinar de forma adequada o treinamento de força, mobilidade de quadril e tornozelo. E aí o que a gente enxerga com tudo isso? A conclusão que a gente tem com isso aqui, que a gente vai entrar na live do Renato agora, já vai começar, conseguir aqui acabar a nossa antes da dele, mesmo com um problema do áudio aí que deu no início, que não adianta você ter uma boa cadência ou uma frequência de passada boa sem comprimento de passada. Entendeu? Vamos voltar aqui, mais uma vez no cálculo, ó. Aqui ele está com 121. Se eu botar uma cadência aqui de 150, que a gente sabe que é baixa, não vai funcionar muito bem. Mesmo ele tendo um bom comprimento de passada, ele vai correr para 5,30. Está numa média, mas poderia ser bem melhor com esse comprimento de passada aqui se ele tivesse com 180. Então, não adianta você ter só a cadência se você não tiver o comprimento de passada. Vamos voltar lá e botar o primeiro exemplo lá, o segundo, de 0,98. Olha para quanto ele vai, 5,40. Isso a gente está falando do pace por quilômetro. Mas se você vai tirando 5 segundos, 10 segundos, 30 segundos a cada quilômetro, e de uma distância grande, tipo, vamos supor, 42 quilômetros ou 10 quilômetros numa corrida, a partir do momento que você está dominando uma técnica, e a gente está falando aqui de triatlon, que você já tem um acúmulo de fadiga, que você já vem da natação, já veio do ciclismo, eu acho muito importante você dominar essas duas métricas aqui.
Se você conseguir dominar essas duas medidas de performance, você vai virar um corredor mais rápido, mais eficiente, tá? Então acho que é isso, pessoal. A live era para mostrar isso para vocês, né? Dessa importância aqui de dominar essas duas medidas, né? Comprimento de passada e cadência, para que vocês consigam evoluir na corrida. São duas coisas simples que você vai conseguir evoluir bastante na corrida aí, tá? Eu agradeço a participação de todos vocês. Quem ainda tiver alguma dúvida e acabou assistindo, ou quem for assistir depois e surgir a dúvida que não vai conseguir colocar aqui no chat agora, pode me mandar mensagem no privado, diz, ó, eu assisti a live lá, eu fiquei com uma dúvida aqui, assim, assim, assado, e aí eu vou tirar essa sua dúvida aí, com o maior prazer, tá? Um grande abraço a todos, vou partir lá para a live do Renato e o Sidney Pereira, aguardo vocês lá também, um abraço.